Ouviste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz chover sobre bons e sobre maus, e que faz o sol se erguer sobre justos e injustos. Porque se não fizerdes o bem, senão aqueles que vos fazem, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? Em verdade vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, no capítulo 5, versículos de 43 a 47. Uma boa noite a todos. É sempre uma grata satisfação para nós podermos aqui retornar, atendendo a esse convite tão caloroso, tão amoroso, e podermos trazer aquelas nossas necessárias reflexões acerca do Evangelho de Jesus, e sempre à luz da doutrina espírita. Nós vamos encontrar essa temática no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec intitulou Amai aos vossos inimigos. Ele traz ali, logo de início, após inserir então esta passagem evangélica, um tema bastante interessante e de tão grande beleza que nós poderíamos lê-lo com bastante frequência, dada a condição ali que Kardec, de forma bastante didática, nos apresenta orientações seguras para que nós possamos, em todos os momentos do nosso cotidiano, estarmos buscando colocar em prática. Ali, logo no início do capítulo, ele apresenta para nós que, se o princípio da caridade é amar ao próximo, o sublime desta virtude é amar aos inimigos, porque irá significar uma vitória alcançada sobre o orgulho e sobre o egoísmo, ou seja, é uma vitória grandiosa sobre nós mesmos. Assim, nós vamos nortear essa nossa reflexão a partir dessa assertiva de Kardec. E vale lembrar, Emmanuel faz inúmeras citações acerca desta temática. E há uma razão de ser. É uma das mais citadas pelo benfeitor Emmanuel. Ele que traz sempre esse olhar mais aprofundado das palavras de Jesus. Ele consegue trazer para nós, com uma propriedade bastante sua, uma condição de compreendermos o que ali está sendo colocado. E ao fazer desta temática praticamente o maior número de citações, pressupõe que há aí uma razão de ser. E muito provavelmente, por conta de que se faz grande necessidade para todos nós. Contextualmente falando, se nós formos ali, reportar a época do Cristo, nós ficamos a imaginar, com sua autoridade moral, vir trazer este tema e falar e trazer de forma bastante enfática: amai aos vossos inimigos. Vivia-se um contexto ali
em que a vida não tinha muito valor. As condições de perseguições, de agressões, de violência estavam muito presentes. Aquele contexto em que tantas injustiças se faziam diárias. Nós, então, chegamos aqui a refletir com que autoridade moral ele vem dizer a todos aqueles ali vivenciando condições de tamanho sofrimento e dor: amai aos vossos inimigos. Porque nós percebemos que hoje, nós que já alcançamos uma certa condição de compreensão e vivenciamos situações bastante diferenciadas em relação àquela época tão bárbara, nós ainda temos tanta dificuldade do amar aos nossos inimigos. Está muito presente em nós. E ali, prosseguindo nessa orientação de Kardec, ele então diz que, para nosso alívio, há ali um equívoco na interpretação que se dá à palavra amar, nesta circunstância ali apresentada. Ele diz assim que então, Jesus não teria querido dizer que nós deveríamos, amar aos nossos inimigos no sentido de devotar aquele que não nos queira muito bem, a um desafeto, a um adversário, alguém que nos prejudicou, que nos trouxe algum tipo de prejuízo, de ofensas, que nós devamos então devotar a eles aquela doce ternura que nós dedicamos aos amigos queridos e amados. Não, porque a ternura pressupõe confiança. E não se pode ter confiança entre aqueles que nós sabemos estamos ali, naquele momento, em uma relação fragilizada, com dificuldades de entendimento. Porque pode ocorrer ali uma condição em que se venha a abusar da nossa confiança. Então, não se está sendo pedido para que nós tenhamos o mesmo prazer e a mesma alegria quando aqui nos encontramos, nos abraçamos, amigos que somos, em relação aos nossos inimigos. Então isso nos traz um grande alívio. É o que Kardec, ali na sua forma, no seu entendimento, consegue trazer para nós. E ele diz ainda que se trata até mesmo de uma condição material, da própria lei física, que é a lei da assimilação e da repulsão dos fluidos. Porque uma corrente benévola, ela é envolvente, ela traz bem-estar, ela nos envolve de fluidos salutares. Uma corrente fluídica com a qual somos envolvidos quando nós nos encontramos com os amigos queridos. E que, ao contrário, uma corrente malévola, carregada de fluidos malsãos, desequilibrantes, vai nos trazer ali uma sensação penosa de constrangimento, de mal-estar. Então, até mesmo pela questão física, vemos que está fora da nossa natureza e estarmos colocando no mesmo cantinho do coração os amigos e os inimigos. Então, não nos está sendo pedido algo que não esteja de fato em nossa natureza. Então, isso já nos alivia, não é? Mas Kardec, que vai ali elaborando seu raciocínio, ele apresenta o que seria então, no seu entendimento, esse amar aos nossos inimigos.
Inimigos aqui que nós colocamos, aquele que, porque podemos dizer, né? Eu não tenho inimigos, graças a Deus, que bom, né? É importante não sermos inimigos de ninguém, mas inimigos todos os temos, e até Jesus os teve, não é? Então aquela pessoa que por um motivo ou outro, no momento nós estejamos em uma situação de dificuldade, né, interpessoal dos nossos relacionamentos, alguém que soubemos, algo falou a nosso respeito, quando não estávamos presentes, né? Aquela mensagem pelo WhatsApp que parece dirigida a nós, né? E que ali nos causa um sentimento, alguém que nos cause uma perda, um prejuízo material, alguma condição ali em que nós venhamos a nos sentir de alguma maneira preteridos, né? Naquela nossa relação, ou naquele grupo, né? De relações que nós venhamos a ter. Então aí Kardec vai, na sequência do capítulo 12, elencar então o que seria no seu entendimento amar aos nossos inimigos. Então ele começa dizendo que seria não nutrir para com eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Seria então também perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente todo o mal que nos hajam feito. É não ficarmos felizes quando o mal os alcance e não nos sentirmos ali martirizados quando então chegue ali alguma condição favorável. É ofertar-lhes uma mão segura quando venham a necessitar. É abstermos de qualquer ação, ato, palavra que possa lhes causar qualquer prejuízo. Não criar entraves se surgir a oportunidade da reconciliação. É, enfim, pagar, né? Com o bem todo o mal que nos hajam feito e sem a menor intenção de os humilhar. Então nós vemos que ainda assim há grande dificuldade para assim procedermos, conforme Kardec coloca, né, no seu entendimento. Se entendemos que se não é exatamente colocá-los no mesmo cantinho do coração, também não é para nós tirarmos dos nossos corações. O que ainda permanece sendo, ainda, né, para nós, bastante difícil, bastante dificultoso buscarmos agir dessa maneira, nessas situações em que a relação fica tão fragilizada e temos dificuldade de controlar os nossos próprios sentimentos e as nossas ações, as nossas intenções. E então, nós que temos na doutrina espírita essa condição, né, de entendimento racional e lógico que Kardec nos apresenta, nós vamos buscar então entender a partir dessa assertiva de Jesus, quando ele nos diz, amai aos vossos inimigos, e ele utiliza-se do verbo no sentido afirmativo, imperativo, da segunda pessoa, do plural. Porque aí nós vamos identificar que há ali uma condição de necessidade. A forma com a qual nosso Mestre Jesus, então, de maneira tão segura, nos enfatiza para todos nós, amai. Há uma condição de necessidade. É necessário que amemos aqueles que não nos queiram ou que nós estejamos em alguma condição de não querê-los muito bem.
A gente identifica ali uma necessidade. E vamos entender então, de maneira racional, né, conforme Kardec sempre nos apresenta, essa reflexão que faz com que o nosso entendimento venha de maneira mais clara, de maneira mais segura e nos leve à prática. Vamos elencar alguns pontos, apenas alguns pontos, que poderão fazer com que nós venhamos a compreender desta necessidade. Nós vamos então nos socorrer de uma obra de Emmanuel, Pensamento e Vida. E nesta obra, o benfeitor Emmanuel, ele compara o nosso cérebro a uma usina de forças. E diz que os nossos sentimentos, que nascem a partir das emoções, transformam-se em pensamentos. Ao dirigir os nossos pensamentos a quem quer que seja, por força da nossa vontade, nós iremos alcançar no tempo e no espaço aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele nosso irmão, que nós estejamos ali projetando esse nosso pensamento. E se estivermos envolvidos em sentimentos de mágoa, de ódio, de rancor, de desejo de vingança, de estarmos ali naquela condição de ressentimentos em relação a quem quer que seja, os nossos pensamentos serão, como diz também Joana de Ângeles, como que aqueles petardos mentais, flechas, que de fato atingirão o seu objetivo. A depender de como se encontre aquele para o qual dirigimos, né? Certamente poderá atingi-lo. Antes, porém, por sermos nós a fonte criadora de um sentimento, de um pensamento desequilibrado, de um pensamento que traz uma carga pesada de fluidos malsãos, deletérios, nós acabamos por nos transformar em verdadeiras primeiras vítimas de nós mesmos. Porque nós encharcamos toda a nossa psicosfera desses fluidos desequilibrantes. E é ali, automaticamente, que nós passamos a nos sentir mal. Não somente do ponto de vista emocional, quanto físico. A depender da continuidade, da manutenção dessas ideias, desses pensamentos, daquele monoideísmo que nós muitas vezes insistimos em permanecer, e isto poderá transformar-se ao longo do tempo da doença mental, física, espiritual, em uma doença que se materialize em nosso próprio organismo, nosso próprio corpo físico. Então aí já dá para a gente chegar a ter uma ideia, né? De que realmente é necessário que nós procuremos equilibrar este sentimento, este pensamento, pensando até mesmo, né, no amar a nós próprios, como uma prova de alto amor. Outra questão é que estes nossos pensamentos no mundo espiritual, segundo a obra O Céu e o Inferno, são como que páginas escritas por nós e lidas por outros espíritos, por outros irmãos no plano invisível, que também se encontram em condições desequilibradas, tanto quanto nós, ou às vezes muito mais, que passarão a ser então as nossas companhias espirituais. Processos obsessivos poderão ter curso, poderão ter início. E tormentos voluntários ou ocorrências que nós dizemos voluntários porque evitáveis, estaria em nós evitarmos. Nós é que estaremos naquele momento detentores
dessa condição, dessa possibilidade de escolha, utilizando o nosso próprio livre-arbítrio, no sentido de favorecimento até mesmo para conosco mesmo. Então, essas questões, elas são necessárias que nós, nesses momentos, possamos vir a refletir sobre elas, a fim de que não venhamos, então, a ser carregados por aquele turbilhão de emoções, de sentimentos desequilibrados, que concorrerão para que o mal, que já estaria assim instalado, se torne ali algo que venha então a acarretar maiores, dificuldades por consequência para todos nós. E se nós estivermos realmente ali numa condição, de vítimas que potencialmente pudéssemos ser, nós estaremos então numa outra condição, daquele que está também concorrendo para que a situação não venha a encontrar a sua necessária condição de equilíbrio, de serenidade, de paz, que fará com que tudo possa fluir de uma maneira mais apaziguada. Então, está em nós. Outro apontamento que nós podemos fazer é que o mal é sempre o mal. Não haverá justificativa para alguém que sofreu alguma agressão de agredir. Não se justifica, e justificar é dar justiça. Não dá direito, porque o mal permanecerá sendo o mal em que pese qualquer uma das condições em que ele se apresente. E devolvermos o mal para o mal que nos hajam feito, seria o mesmo que vingar-se. E a vingança, ela nada mais é do que nós buscarmos colocar nos nossos ombros o peso do erro ou do mal do outro, para errarmos junto com ele. E assim, por não termos o real conhecimento de todo o contexto, às vezes não se quis dizer aquilo que entendemos, por não saber sequer das condições que estarão ali envolvidas a partir desta existência, e muito menos de existências pregressas, essa nossa devolutiva, ela vai estar muito provavelmente carregada de uma dosimetria excessiva. Então nós devolvemos uma carga muito superior àquilo que muitas das vezes nos haja sido dirigido. Então, portanto, por não termos condições de fazer esta justiça, é que nós devemos então deixar para aquele cuja justiça é misericordiosa, porém não é cega, e saberá dar a cada um de acordo com as suas obras. Então reflitamos sobre essas condições, sobre esses pontos que nós trazemos, para refletirmos. O espírita levará em conta também a condição da imortalidade da alma que nós sabemos possuir. Recordará então que nós temos aí diversas existências pregressas, milenares existências pregressas, e que elas são umas solidárias às outras. Que hoje, portanto, nós estamos mesmo na nossa melhor condição. Como se costuma dizer, nós somos hoje a nossa melhor versão. Mas não fomos sempre tão bonzinhos assim. Então o espírita, ele vai buscar refletir que, de fato, não existe nem vítimas integrais e nem os algozes integrais. Em alguma proporção,
nós concorremos para que aquilo ocorra conosco. Sempre haverá uma participação nossa, ainda que a mais pequena. Mas, se nós sempre colocamos na conta dessa pequenez, desta proporção de nossa parte, nós trazemos para ilustrar essa nossa reflexão um momento em que o nosso querido Chico, cuja existência é recheada de momentos que servem para nós de precioso aprendizado, ele estava trabalhando na casa da prece, no seu trabalho, no seu labor espírita, e recebe uma amiga, uma grande amiga, que também ali com ele trabalhava. E essa irmã o procura, vem ao seu encontro, dizendo a ele que estava com um problema bastante sério e precisava que o Chico ajudasse a solucionar. Então ela diz: Chico, você conhece a minha filha, a minha única filha, que é uma moça, uma mulher tão cheia de predicados, de caráter, de nobreza. Ela, Chico, enamorou-se de um rapaz que traz maus pendores, má índole, alguém dado a diversos vícios. E hoje, Chico, ele frequenta a minha casa e eu não o suporto. E o Chico, com aquela sua bondade natural, aquela sua condição ímpar, de refletir e de buscar sempre na sua resposta aquela docilidade, mas a instrução, disse a ela: minha amiga, minha querida irmã, o seu genro de hoje, em existências passadas, foi o seu filho que você abortou. Tempos depois, ele retorna e você o permite nascer para abandoná-lo na infância. Tendo crescido ao léu, adquiriu toda sorte de vícios e chegou a cometer crimes e a ter uma vivência e um desencarne doloroso. Ou seja, a providência divina, ela libera da expiação e da prova aquele que soube amar, aquele que exercitou a sua amorosidade para com o seu semelhante. Diferente daquele que assim não age e que procura postergar esse momento necessário de vivência na relação, para que se possa então encontrar uma condição de harmonia, mais cedo ou mais tarde estará presente então na nossa vida e não haverá como se possa prosseguir querendo afastar esta necessidade que estará presente de corrigir a rota e transformar aquela relação. Então, se hoje é o colega do trabalho, amanhã poderá ser o nosso vizinho. Mais tarde, se não conseguirmos trabalhar estes sentimentos desequilibrados e alcançar uma condição de harmonia, poderá ser um familiar muito próximo, um filho, uma mãe, um pai, o cônjuge. Nós brincamos na nossa casa que tempos atrás tínhamos 2 companheiros de trabalho, 2 colegas, que viviam um alfinetando o outro, de forma gratuita. E nós sempre lembrávamos a eles: olha, cuidado, vocês poderão vir marido e mulher na próxima existência, na próxima encarnação.
Tamanha era ali aquela condição em que um procurava sempre, de alguma forma, pisar no calo do outro, né? De maneira que não se tinha nada além disso, mas nós víamos indícios, né? Então, é sempre oportuno nós buscarmos a nossa relação, estarmos ali contribuindo de nossa parte, para que aquele relacionamento esteja numa condição mais saudável, né? Para nosso próprio bem e daquele com o qual nos relacionamos. E por fim, a gente chega à conclusão que de fato, né, não é o outro, nunca é o outro, somos de fato nós. Não importa o que o outro fez, importa e está em jogo o que nós fazemos com o que o outro fez para nós. Porque nós podemos ser os maiores sabotadores da nossa própria felicidade. E esquecendo, né, de que aquilo que nós venhamos a fazer, com o que venha a ocorrer conosco, estará ali falando muito da nossa condição moral, da nossa condição evolutiva, da nobreza do nosso caráter, né? Da força, da coragem de vencer a nós mesmos, como diz Kardec ali no início do capítulo 12. Kant disse certa vez, né? Disse o divino: amai aos vossos inimigos. Compreendi e passei a amar a mim mesmo. Então é importante que nós, né, não sejamos daqueles que não façam, né, que esse trabalho interior, que é possível sim se realizar. E se nós, com a nossa atitude bondosa, amorosa, porque não há o coração mais maldoso que não se sinta de alguma forma tocado por uma ação boa, nós poderemos pelo menos estancar o mal aonde ele se encontra. Não dando ensejas, né, não dando oportunidades de que ele venha a se reverberar, a se transformar em algo maior, que certamente trará para nós maiores dificuldades. Então, nós buscamos refletir sobre que, de fato, né, conforme muito bem coloca Kardec, e da maneira magistral como Jesus apresenta para nós, há necessidade de amar aos nossos inimigos, aqueles que não nos queiram tão bem, aquele que nos causa algum tipo de prejuízo, alguma contenda. Então há necessidade, está na conta daquelas coisas, né, daquelas situações que são difíceis, e são mesmo, mas elas são necessárias. É preciso. Haveremos de fazer isso mais cedo ou mais tarde. Então que sejamos ali, né, inteligentes para que não tornemos a situação mais dificultosa ainda e as condições ali, enfim, de sentimentos machucados não se tornem ainda maior. Como ferramentas, nós podemos dizer desta que Jesus apresenta para nós, que é a oração, a prece. Quando nós, né, elevamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, através de uma prece sincera, e buscamos encontrar benfeitores amorosos que nos assistam, que nos fortaleçam, no sentido de que nós possamos encontrar a serenidade, o equilíbrio e a paz necessária para não revide, para não agressão. Da mesma forma, essas vibrações, né, mais elevadas não ficarão sem encontrar os benfeitores amorosos que não se fazem de rogados para virem ao nosso socorro, ao nosso auxílio, para virem nos ajudar. E da mesma maneira, nós poderemos então ser neste momento aquele foco radiante de luz
pela condição de ligação com o espiritual, com o mundo espiritual maior, com o plano do bem, com aqueles que irão certamente nos auxiliar e nos dar sustentação no momento de nossa prova. Então, a prece que nós podemos e devemos fazer em benefício daquele que nos cause algum mal. À noite, ao dormir, buscar trazê-lo em nossos pensamentos, envolvê-los de um sentimento bom, de um sentimento melhor que nosso coração possa, naquele momento, envolver. E nós veremos que assim agindo, rogando por eles e por nós, as relações, a partir daí, em havendo a nossa dedicação nesse sentido, elas vão se tornando então mais fluidas. E haverá, qualquer um de nós, possivelmente possa também trazer de uma experiência, haverá então aquela condição em que os pontos divergentes talvez não façam mais tanto sentido quanto faziam antes, e nós vamos pensar, vamos deixar para lá, não é? É muito melhor para a condução da nossa existência não estarmos tão carregados de sentimentos menos felizes. E finalizando, não podemos esquecer que há uma outra ferramenta valiosíssima, que é inseparável do amor, do amar, que é o perdão, E o perdão que nós entendemos como sendo um processo. O perdão não é o esquecimento. O esquecimento, ele virá com o tempo, quando a lembrança não trouxer aquela condição dolorosa aos nossos corações. Então, é um processo que vai se realizando pouco a pouco. Também não é conivência com o erro, porque o erro será sempre o erro. E também não isenta aquele que nós perdoamos de viver as consequências dos seus atos, de acordo com uma lei de ação e de reação. Mas é o perdão, esse exercício necessário que nós devemos buscar realizar. E a misericórdia divina, ela é tamanha que ela permite que nós exercitemos perdoando os nossos amigos. Porque nós vamos dizer assim, ele é meu amigo, eu vou relevar, sempre me faz tão bem. Então são aqueles perdões cotidianos que, exercitados, nos levam aos perdões maiores. E dia virá, que nós estaremos naquela condição de maior evolução, com certeza, em que, se hoje o perdão é difícil, se tornará mais fácil, até que chegue o momento em que será espontâneo. Estaremos perdoando espontaneamente. E mais à frente, não precisaremos sequer perdoar, porque não seremos ofendidos. Vide Jesus, que com a sua amorosidade, que aqui esteve entre nós, e mostrou para todos o exercício maior e mais sublime do perdão, o perdão da cruz. Assim, fazendo uma relação das palavras de Jesus e deste capítulo de Kardec, do pagar o mal com o bem, nós podemos concluir que o que está sendo colocado para nós é a orientação de Jesus no sentido de nós apagarmos o mal com o bem e fazermos do inimigo um amigo e colocarmos em prática a sublime máxima do Cristo, do amar ao nosso próximo, como e quanto a nós próprios. Nós agradecemos pela oportunidade, desejamos a todos uma abençoada semana, cheia de muita luz e de muita paz em todos os nossos corações, num momento tão necessário de vibrarmos a paz íntima
e de transformarmos as relações mais adversas em relações harmônicas e amorosas, buscando contribuir com a psicosfera do nosso orbe, que atravessa esse momento tão conflituoso entre os nossos irmãos de diversas nações. Muito obrigada a todos e muita paz.